Pessoal, nós vamos resolver então os exercícios 23 e 25 do capítulo 8 do livro Princípios de Química, sexta edição. O autor é Steven Zundel, ok? Vamos lá então. Bom, esses dois exercícios, né, o 23 e o 25 que vem na sequência, são exercícios, digamos, bastante simples, né? São simplesmente a aplicação direta, né, da famosa equação de Henderson-Hasselbalch, né, que nós utilizamos então para calcular o pH de tampões. No caso de um tampão ácido, pH é igual a pKa. Lembrar que pKa é o log do inverso de Ka, ou enfim, menos o log de Ka, né? Mais o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido, né? Ou enfim, você vai encontrar também em alguns textos a concentração da base sobre a concentração do ácido. Mas a base, bem entendido nesse caso, é a base conjugada do ácido, né? Se você tiver um ácido fraco genérico HA, se dissociando em H+, e A- é a base conjugada, né, do ácido HA. No caso aí o ácido é HF, né, cujo Ka é 7,2 vezes 10 a menos 4. Né. Um detalhe importante, quando você for resolver exercícios que dependam aí de valores de Ka, Kb, KPS, quando for o caso, etc., de preferência utilizar os valores, né, da constante, que são fornecidas no próprio livro de onde você está tirando o exercício. Por quê? Bom, as constantes geralmente são fornecidas a 25 graus Celsius, né? O valor é 25 graus Celsius, não era para haver diferença nenhuma entre um livro e outro, né? Mas de repente um autor arredondou algum valor, ou ele tomou de um outro readbook, de uma outra fonte, uma fonte que talvez tenha um valor menos atualizado, ou qualquer coisa do gênero. Então, aqui e ali não é muito frequente, mas você encontra muitas vezes valores diferentes, né? Um pouco diferentes que seja, em livros diferentes, né? Valores para uma mesma constante. Então, o ideal é utilizar o valor da constante que aparece no próprio livro do qual você está resolvendo o exercício para evitar, de repente, esse tipo de coisa. Bom, a Ka, então, para o HF é 7,2 vezes 10 a menos 4. Tá certo? Então, a solução é 0,6 mol por litro em HF. Então, a concentração do ácido é 0,6 mol por litro. E ela é 1 mol por litro em KF, né? Fluoreto de potássio, que é um sal bastante solúvel. Então, eu vou ter em solução 1 mol de íons por litro, né? 1 mol de íons potássio, né? K+, e 1 mol de íons F-, né? Então, a concentração do sal, ou, como seja, a concentração da base conjugada do HF, que no caso é F-, vai ser 1 molar, né? Então, o pH nesse caso é menos o log de Ka, 7,2 vezes 10 a menos 4, mais log da concentração do sal, 1 molar, dividido pela concentração do ácido, 0,6 molar. Calculando, então, 3,365, enfim, arredondando ali para deixar com duas casas decimais, 3,37, né? É o pH desse tampão, HF-KF, com essas concentrações que estão no enunciado. Vamos então para o problema 25. Bom, problema 25 então nos pede calcule o pH, né, da solução do exercício anterior, né, depois que nós acrescentamos 0,1 mol de hidróxido de sódio a 1 litro de solução, né, e também depois, já num outro momento, né, uma outra porção da solução, você tendo acrescentado 0,2 mol de HCl a 1 litro da solução. Tá certo? Bom, a equação é a mesma, a equação de Henderson-Hasselbalch, né? pH menos o log de Ka, mas aí sim virá a diferença, né? Log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Ora, HF se dissocia liberando cada molécula de HF, ou cada mol de HF vai liberar em solução, né? Enfim, raciocinemos por molécula, fica melhor para entender nesse caso, né? Uma molécula de HF vai se dissociar liberando um íon H+, e um íon F-. Se eu acrescentar hidróxido de sódio à solução, um íon Na+, que continuará em solução, e um íon OH-. Esse íon OH- vai reagir com o íon H+, formando água. Isso vai forçar, então, aqui o equilíbrio entre HF ionizado e não ionizado se desloque para a direita, né? Princípio de Le Chatelier. Eu tirei H+ da solução,
tirei H+ dos produtos, né? O equilíbrio vai se deslocar justamente dos reagentes para os produtos, né? Enfim, para a direita aí na nossa equação, né? De forma tal a restabelecer a concentração de equilíbrio de íons H+. Isso vai implicar que a concentração de HF irá necessariamente diminuir, né? Então, no litro de solução que tinha 0,6 mol por litro de HF, eu acrescentei 0,1 mol de NaOH, a concentração final do ácido então vai ser 0,6 menos 0,1. Perceba-se que quando uma molécula de HF se ioniza para colocar mais um íon em H+ em solução para restabelecer o equilíbrio, para compensar aquele íon H+ que foi retirado pela reação com OH-, não apenas um íon H+ é liberado em solução, mas é liberado também mais um íon F-, né? A base conjugada de HF. Então, enquanto a concentração do ácido diminuiu, a concentração da sua base conjugada irá aumentar, né? E então passará de 1 para 1 mais 0,1 mol por litro, né? Fazendo as contas, então, pH nesse caso é 3,485, arredondando aí 3,49. Né? Então, nós passamos de um pH de 3,37 para um pH 3,49. Né? Então, o pH ficou menos ácido, né? O que é coerente com o fato de que nós acrescentamos base ao sistema. Né? E percebemos que nós acrescentamos uma quantidade relativamente grande de base, né? 0,1 mol. Né? Enfim, o pH variou, evidentemente. Então, não é que a solução tampão, né, o pH não varie quando você acrescenta ácido ou base ao sistema. O pH varia, né, mas ele varia muito menos do que variaria se você acrescentasse o mesmo número de mols de ácido ou de base à água pura. Tá certo? Mas enfim, esse então seria o pH após a adição então, de 0,1 mol de hidróxido de sódio. Respondendo então a segunda parte da questão, né? Qual vai ser o pH da solução do problema 23, quando eu acrescentar 0,2 mol de HCl a 1 litro da solução. É a mesma equação, né? pH menos o log de Ka mais log concentração do sal sobre o ácido, enfim, da base conjugada sobre o ácido. Bom, perceba-se quando eu acrescento HCl à solução, HCl é um ácido forte, está 100% ionizado, eu estou acrescentando 0,2 mol de H+. Né? O HF, que é um ácido fraco, se dissocia em H+ e F-. Quando eu acrescento um íon comum, que é o H+, né, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, princípio de Le Chatelier. Né? Eu já tenho íons H+ em solução, acrescento mais íons H+, nesse caso 0,2 mol do HCl. Né? O equilíbrio então vai se deslocar para a esquerda de forma tal que íons H+ combinar-se-ão com íons F-, restituindo, por assim dizer, moléculas não ionizadas de HF, né? De forma tal a restabelecer a concentração de equilíbrio de íons H+. Então a concentração do ácido HF irá aumentar. Irá aumentar de quanto? Do 0,2 mol que eu acrescentei na solução. Era 0,6, será 0,6 mais 0,2. Por outro lado, cada íon H+ que eu retiro da solução, ele irá combinado com o íon F- para produzir moléculas não ionizadas de HF, de forma tal que a concentração de F-, a base conjugada de HF, irá diminuir. Irá diminuir de quanto? Nesse caso, de 0,2 mol. Né? Então, a concentração nesse caso será 1 menos 0,2. Fazendo os cálculos, o pH é igual a 3,14. Né? O pH inicial da solução é 3,37, o pH final 3,14. Depois que eu adicionei 0,2 mol de HCl, a solução tornou-se mais ácida, coerente com o fato de que eu acrescentei ácido à solução. Né? Mas em todo caso, uma variação aí, um delta de pH, né? 3,37 menos 3,14, um delta de pH muito menor do que seria observado se eu tivesse acrescentado esse mesmo 0,2 mol de HCl, por exemplo, a 1 litro de água pura. Tá certo? Enfim, 3,14 então, o pH após acrescentarmos 0,2 mol de HCl. Muito obrigado então e até o próximo exercício.